Sejam todos bem-vindos a mais uma leitura da IN 128 de 28 de março de 2022. Meu nome é Pedro Demarque Filho, sou advogado, especialista em direito previdenciário e estou nessa jornada com vocês aqui pela leitura da IN 128. Antes de mais nada, deixe sua inscrição aqui no canal feita, ative as notificações e me fale de onde você está me ouvindo, onde você está lendo, se você já teve alguma experiência aqui, utilizou a IN ou não. Tá bom? Deixe os comentários aqui para mim, para eu poder saber como está sendo. E sem mais demoras, vamos a partir agora do artigo 84 da IN 128, com vocês na tela. Aqui, deixa eu pôr para grifar. Seção 12, do trabalhador avulso. Então, daqui para frente, a gente vai ler agora um pouco sobre o trabalhador avulso. Quem é o trabalhador avulso? O artigo 84 é considerado segurado obrigatório da Previdência Social na categoria de trabalhador avulso portuário ou não portuário, conforme o inciso único, inciso 6º do artigo do caput do parágrafo 7º, ambos do artigo 9º do RPS, aquele que, sindicalizado ou não, prestar serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas, sem vínculo empregatício, com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, nos termos da Lei 9719, de 27 de novembro de 1998, e da Lei 12.815, de 2013, ou do sindicato da categoria, respectivamente. E então vem comigo aqui rapidamente para você não se perder. A gente pensa assim, quem que é o trabalhador avulso? Antes de mais nada, no trabalhador avulso, a gente vai ter sempre a presença do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato da categoria, tá bom? A gente nunca vai ter ele tranquilo aqui, sozinho, ele prestando isso aí. Ele vai ter sempre essas duas entidades junto. Não faz diferença se rural ou urbana é o serviço que ele presta. E vai ser a diversas empresas, tá bom? Sem vínculo com nenhuma delas, tá bom? É bem tranquilo. Ele, quando tiver ele, vai ser bem diferente a categoria dele. Parágrafo 1º. O trabalhador avulso portuário. Então, quem que é o portuário? É aquele que, registrado ou cadastrado no órgão gestor de mão de obra, sem vínculo empregatício, com a intermediação obrigatória, que é novamente do órgão gestor de mão de obra, nos termos da Lei 9.719, de 1998, e da Lei 12.815, de 2013, presta serviços de atividade portuária de capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, bloco e vigilância de embarcações a diversos operadores portuários na área dos portos organizados ou instalações portuárias de uso privativo, tá bom? Aqui você vai ver que cada uma delas aqui ele fala, cada um deles vai explicar o que cada um faz. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. O trabalhador avulso não portuário é aquele que presta serviço com intermediação do sindicato da categoria, sem vínculo empregatício assim considerados. Inciso 1º. O trabalhador de carga e descarga de mercadorias de qualquer natureza, inclusive carvão e minério. O trabalhador em alvarenga, embarcação para carga e descarga de navio. O amarrador de embarcações, o ensacador de café, cacau, sal e similares, aquele que trabalha na indústria de extração de sal, o carregador de bagagem em porto, o prático de barra em porto, o guindasteiro, o classificador, o movimentador e o empacotador de mercadorias em portos. Vem aqui comigo rapidamente. Deixa eu explicar. Quando você pega aqui a leitura, é bem tranquilo, a gente não se perde muito, porque ele vai caracterizar quem são, tá? Quando você tiver um deles, então, você vai olhar, vai ver se ele faz um desses serviços e rapidamente você sabe, ele é um ensacador de café, cacau, sal e similares, tá? Ele trabalha por exemplo, aqui, ó, na descarga de mercadoria ou de qualquer natureza, inclusive carvão e minério, por exemplo. Então ele faz a descarga, ele já trabalha no porto. Então a primeira coisa, a gente vai ter que ter o órgão gestor de mão de obra e depois a gente vai ver se ele faz essas atividades, tá bom? Vamos continuar aqui no inciso 2º. O trabalhador que exerce atividade de movimentação de mercadorias em geral, então aquele que
exerce atividade de movimentação de mercadoria em geral, nos termos da Lei 12.023, de 27 de agosto de 2009, em áreas urbanas ou rurais, com intermediação obrigatória do sindicato da categoria, por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho, nas atividades de carga e descarga de mercadoria a granel, em sacados, costura, pesagem, embalagem, enlonamento, ensaque, arrasto, posicionamento, acomodação, reordenamento, reparação de carga, amostragem, arrumação, remoção, classificação, empilhamento, transporte com empilhadeiras, paletização, ova e desova de vagões, carga e descarga em feiras livres, abastecimento de lenha em secadores e caldeiras, operações de equipamento de carga e descarga e pré-limpeza e limpeza em locais necessários a operações ou a continuidade. Ele vai falar aqui, tá vendo? Todos os exemplos também, novamente. Parágrafo 3º. Para efeito do disposto no parágrafo 1º e no inciso 27 do artigo 45, entende-se por: inciso 1º, capatazia, a atividade de movimentação de mercadoria nas instalações dentro do porto, compreendendo o recebimento, a conferência, o transporte interno, a abertura de volumes para a conferência aduaneira, manipulação, a arrumação e entrega, bem como o carregamento e descarga de embarcações quando efetuados por aparelhamento portuário. Estiva, inciso 2º, que compreende como estiva: atividade de movimentação de mercadorias nos convéses ou nos porões das embarcações, principais ou auxiliares, incluindo transbordo, arrumação, peação e despeação, bem como o carregamento e a descarga das mesmas, quando realizados em equipamentos de bordo. Inciso 3º. Conferência de carga. A. Contagem de volumes, anotações de suas características, procedência ou destino, verificação do estado das mercadorias, assistência à pesagem, conferência do manifesto e demais serviços correlatos, nas operações de carregamento e descarregamento das embarcações. Para inciso 4º. Conserto de cargas. O reparo e a restaurações das embalagens de mercadorias nas operações de carregamento e descarregamento das embarcações, reembalagem, marcação, remarcação, carimbagem, etiquetagem, abertura de volumes para vistoria e posterior recomposição. Inciso 5º. Vigilância de embarcações. Atividade de fiscalização da entrada e saída de pessoas a bordo de embarcações atracadas ou fundeadas ao largo, bem como das movimentações das mercadorias nos portalós, rampas, porões, convéses, plataformas e em outros locais da embarcação. 6º. Bloco. Atividade de limpeza e conservações de embarcações mercantes e de seus tanques, incluindo batimento de ferrugem, pintura, reparos e pequenas montagens de serviços correlatos. E 7º, OGMO, a entidade civil, que é o órgão gestor de mão de obra, é a entidade civil de utilidade pública sem fins lucrativos, então constituída pelos operadores portuários em conformidade com a Lei 12.815 de 2013, tendo por finalidade administrar o fornecimento de mão de obra do trabalhador avulso portuário. Tá? Ele fala, inclusive, aqui o que é o órgão gestor de mão de obra. Subseção única das providências e da comprovação do período de atividade e remuneração do trabalhador avulso. Artigo 85. O período de atividade remunerada do trabalhador avulso, portuário ou não portuário, somente será reconhecido desde que preste serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas, sem vínculos empregatícios, com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato da categoria, respectivamente. Parágrafo único. Verificada a prestação de serviço alegada de trabalhador avulso, portuário ou não portuário, sem a intermediação do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato da categoria, deverá ser analisado o caso enquadrado na categoria de empregado ou na de contribuinte individual, visto que a referida intermediação é imprescindível para configurações do enquadramento na categoria, observado o disposto no artigo 84. O que a gente vai tomar cuidado aqui? Vem comigo aqui na tela. A gente vai olhar o seguinte, então.
Se ele não tiver a presença do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato da categoria dele, ah, ele pode ser desclassificado como trabalhador avulso. Mas se houver o enquadramento dele como empregado, ele vai reconhecer o vínculo e ele vai estar ali contando, mas na categoria de empregado. Ele sai da categoria de trabalhador avulso e vai para de empregado, porque é imprescindível a intermediação do órgão gestor de mão de obra nesse caso. E também ele pode ir para o contribuinte individual, no caso que ele não tem um vínculo, mas ele prestou um serviço ali e ele deveria ter recolhido, ou ele recolheu, né? Então ele não vai ser trabalhador avulso, mas vai ser contribuinte individual. Espero que vocês tenham gostado esse começo de todas os enquadramentos. Seria uma leitura maçante, né? Mas espero que vocês tenham gostado. E até a próxima com vocês. Obrigado.